Pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais um Fala Dudu. E hoje não esquece de curtir, de compartilhar. Eu vou responder, na verdade, começar a responder umas perguntas de umas pessoas que nos acompanham nas mídias sociais. E, em particular, achei uma pergunta muito interessante que fizeram lá. Dudu, eu queria que você falasse dos papers os artigos de economia que te marcaram, né, ao longo da vida. E aí eu fiquei pensando nisso, assim, tem duas meio que gerações de papers. Acho que tem aqueles artigos acadêmicos mais recentes, que influenciam, talvez, sei lá, mais o meu trabalho e as coisas que eu faço correntemente. E tem os papers, os artigos lá, sei lá, mais antigos e que marcam você quando você está nessa trajetória de se tornar economista, né, estudando, se formando e tal. Então são duas categorias talvez bastante diversas de paper, né, de artigo. Eu acho que então eu vou começar a falar dessa geração antiga de papers de formação, assim, lá de trás. E esse em particular é um artigo de 1988, que saiu no Journal of Monetary Economics, do prêmio Nobel Robert Lucas Jr. E é um artigo que chama Making a Miracle, no JME. E é um artigo sobre crescimento. E o Lucas, lembra, assim, a gente já conversou sobre ele aqui. Ele é o cara que meio que capitaneou, junto com outros, mas ele foi talvez a figura mais expressiva, essa mudança da maneira que a gente faz macroeconomia, né? Dos modelos meio ad hoc, meio tudo largado, joga uma função de equação, e por esses modelos mais estruturados, né? Com microfundamentos, e leva para o dado e vê o que se ajuda a explicar o mundo ou não e tal. Essa mudança metodológica com o dele, o Prescott, aí outros, né? O Chris Sims, o Sargent, etc. Mas esse artigo do Lucas, de 88, que chama Making a Miracle, o Lucas assim, então, é um cara de economia monetária, digamos assim, que da SGE, modos que a gente está acostumado a vê-lo assim, ele para e fala, meu Deus do céu, olha para as diferenças de taxa de crescimento dos países nas últimas décadas. Então, um país lá que cresce um percentual, não precisa ser tão alto assim, um ponto percentual a mais do que o outro, por 40 anos, ele termina numa posição de renda per capita tão diferente, mas tão diferente dos outros, que assim, aí tem essa frase dele que marcou, acho que não só a minha, mas vários economistas, que ele fala, uma vez que você começa a pensar sobre isso, você não consegue pensar sobre mais nada, né? Porque assim, a gente discute o ciclo econômico, a política monetária, a política fiscal, coisas que afetam o ciclo, né? Como a economia evolui ao redor de uma tendência, mas, porra, o que importa mesmo é essa tendência aí, né? Um exemplo que eu gosto de dar, por exemplo, é da crise da Coreia, em 1997, 98, quando teve a crise na Ásia. O PIB da Coreia caiu, sei lá, acho que 15% no ano. Só que assim, a tendência ela é tão sinistramente positiva, né? O Brasil está crescendo, por exemplo, aqui, um pouquinho, ou quase nada. E a Coreia, desde os anos 80, dos anos 70, ainda per capita crescendo muito. E aí aquele blipzinho, né? Uma quedinha aqui de 15%, é um negocinho que aparece e continua crescendo depois. Então, assim, será que é tão importante a gente gastar... Será que a gente não gasta energia demais com o ciclo econômico, né? E esse artigo do Lucas é um artigo que vai defender, o ponto dele é que capital humano é a variável relevante para explicar por que alguns países disparam assim na frente consistentemente, né? Não é que teve um ano que cresceu muito, consistentemente na frente dos outros. Então, é um artigo técnico. Esses artigos, quando eu for falar de artigo acadêmico aqui, são todos artigos técnicos, matemáticos, assim, digamos, né? Com modelo e tal. Mas foi um dos que marcou minha formação aí quando eu comecei a estudar economia. Tá bom? Um abraço para vocês e até a próxima.